Estamos de volta com o segundo bloco do programa Despertar da Consciência. Hoje falando sobre trabalho dignificante, nosso 10º programa dessa série, onde estamos falando sobre as fixações mentais, capítulo 9 do livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Estamos aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Sebastião, tem algo mais que você queira complementar do raciocínio que você estava no bloco anterior? Se você percebe que não ficou claro a ideia, nós podemos minuciar mais um pouco, mas eu creio que por enquanto é o suficiente para darmos continuidade ao nosso estudo. Ok, então vamos para o nosso estudo no livro, página então 327. Jesus nos disse: Eu sou a árvore e vós sois os galhos. Como galhos dessa árvore, assimilamos sua seiva em forma de lições. Assim será entre nós e os elementais, que podem aprender algo conosco nessa interação contínua e incessante que realizamos, criando-os e mantendo-os com os nossos nutrientes mentais, enriquecidos com as nossas emoções. Por isso, o pensamento necessita do combustível das emoções superiores, a fim de estabelecer os vínculos com a mente divina, de onde tudo promana, desde períodos mais remotos. Sebastião, então aqui nesse sentido, o pensamento necessita do combustível das emoções superiores. O que seria esse combustível das emoções superiores? Ainda bem que nós demos uma colinha nos programas anteriores, não foi isso? Quem é que pensa? Somos nós, a alma encarnada, ou o espírito imortal, a essência consciencial? Somos nós. Então, o pensamento só existe a partir da mente. Antes é a intuição, a vontade. Então, a consciência se expressa através da intuição e incorpora na vontade as diretrizes, e quando a vontade se aproxima da mente, ela se transforma em pensamentos, em ideias, em palavras, em ações. De modo que as emoções superiores são as nossas virtudes. Algo que ficou por trás para fecundar esse pensamento que está sendo gestado. Então, ela vai qualificar esse pensamento. Se eu deixar que as emoções inferiores fecundem o que eu estou pensando, eu vou escravizar a mente para atender os meus instintos, as minhas paixões, as minhas necessidades transitórias e periféricas. Mas se essas virtudes ainda não estão aprimoradas, se eu ainda não as conheço, estão adormecidas, como isso ocorre? É o que eu estou falando. Se eu tenho consciência que o bem de todos é o eterno princípio, então eu vou basear-me nessas emoções superiores, onde vise o bem do conjunto. A tripla peneira de Sócrates, ou as 3 peneiras de Sócrates, ou esse mecanismo de seleção ou de aprovação, o que eu penso é verdade, como eu já falei em vários outros programas. Se é verdade, é no meu universo e em todos os lugares. Se é verdade, é bom para mim, é bom para o meio, é útil para o meu e para os outros universos. Então, isso são emoções superiores. Então, eu não penso só no meu universo, eu penso no meu porque eu existo nos outros universos também. Então, eu preciso fazer algo onde eu me incluo na situação, na experiência ou no experimento. Se eu faço algo para alguém, que nós vemos muitas pessoas achando que estão fazendo caridade, até porque, por conta disso, um dos itens, como nós já falamos do livro Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo, vai ser dever e caridade. Fazemos um laboratório na Rádio Boa Nova, onde nossos programas vão ao ar todos os domingos às 10 da manhã. 2 séries, 32 programas falando de dever e caridade. O que é caridade? O que é dever? Muitas pessoas vivem para os outros e esquecem de si mesmos. Estão equivocados. Outras vivem para si mesmas e esquecem dos outros. Estão equivocados também. Nós precisamos viver de tal forma que eu e os outros, o eu e o todo, somos um. Eu preciso preocupar com a minha integridade, com a minha harmonia, com a minha planificação íntima e saber que eu não estou desconectado de coisa alguma. O tempo todo, cada pensamento
mesmo que ele não se transforme em ideias, mesmo que essas ideias não se revistam das palavras, e mesmo que essas palavras não culminem em ações. Já houve uma interação, já houve uma permuta, já houve incontáveis situações provocadas por conta dessa conduta do pensar, se fecundado por as emoções superiores, que bom, que vai expandir e iluminar a nossa consciência, tanto quanto as do entorno. Mas se for regado ou qualificado pelas emoções inferiores, mais egoístas, onde eu penso na harmonia do meu universo em detrimento dos universos alheios. Agora eu estou perturbando-me. Eu posso até ter um prazer a curto prazo. E até ter um prazer, como eu já tive, de ver o outro cair e quebrar a cara. Mas a gente tem um prazer danado nessas coisas. São prazeres mórbidos, mas daquela forma são prazeres. Como uma dose de cocaína é um prazer fantástico para quem está naquela experiência, mas é ilusório. Está dando um prazer a longo prazo e dores a longuíssimo prazo, porque vai levar séculos, pode levar milênios para corrigir o desastre que isso fizera. Não creio que vai levar 13 bilhões e alguns milhões de anos, como foi o caso da jovem, que eu já disse outras vezes, que estando nessa atualidade dependente química, através de uma regressão de memória por um terapeuta consciente e bem experiente e habilitado para a função, ele leva na regressão de memória até ela encontrar a causa. Até na região uterina, não encontrara. Pensaram que era pelos desmandos, maus tratos, as castrações, etc., dos pais do meio. Não era. Foi viajando. Num dado momento, ela fala, encontrei. Onde tu estás? Parece uma piscina, parece uma banheira, parece algo engrandecedor. O que é um lixo tóxico? O que você é uma bactéria? Ela gravou isso no estado de bactéria. Quanto tempo tem daí até aqui? 13 bilhões e alguns milhões de anos. Qual a frequência para reconfigurar? Ela sabia, porque estava acompanhada pela sua consciência. A frequência X, com cor, com tudo. Estabeleça. Volte. Nem lembrava que era dependente química mais. Seres como esses, terapeutas, como um terapeuta chamado Carlos Humberto Loureiro, espírita, que o alcoólatra chegava na sua casa espírita, ele olhava, porque ele estudava mais de 280 mil pontos do que a acupuntura estuda, né, alguns, no máximo 2.000 e pouco. E ele olhava e via onde estava o plugue dos pequenos vampiros criados pela própria consciência, em estados subconscienciais e do inconsciente, ou pelo um outro que aproveitou a frequência e ele desplugava. E a pessoa sarava na hora. Não ficava nem com o cheiro do álcool instantaneamente. Esse ser, com a mente fantástica, de lucidez, às vezes polêmico porque ele não aceitava as nossas traduções. Ele ficava com as originais porque, infelizmente, nas nossas traduções, em todas elas, tem coisas bastante significativas em relação aos originais, que precisamos repensar. E ele ficava com os originais, foi estudar francês e falava, chorava até, quando falava de algumas coisas, como eu já falei antes, tem traduções da Gênese, que narra, o homem é o corpo, só, ponto. Noutras, o homem é um pequeno mundo, cujo diretor é o espírito, no qual o princípio dirigido é o corpo. Ou alguém inventou isso, ou o original está parecido com um dos dois. E não creio que é a primeira, porque nos originais está o que eu falei no segundo momento. Então, quando compreendemos a realidade, nós agimos com conhecimento de causa e com valores morais, que é o que nos recomendava Kardec. Então, eu estou colhendo uma verdura, antes sei que quem está gerenciando essa hortaliça, seja lá qual for, desde um pé de alface, ali tem um ser que está cuidando daquele pé de alface. E eu preciso pedir licença ao ser que cuida da hortaliça, da horta como um todo, para entrar na horta. E não só para o encarnado, para os desencarnados também. Entro.
Elegi o pé de alface, agora eu vou pedir licença ao ser que cuida daquele canteiro, porque tem um para aquele canteiro, e tem outro para aquele pé de alface, e tem um para cada folha do alface, e tem um para cada pedaço do alface que eu for escolher. Eu preciso ter essa consciência de interação e convidar, quando eu olho, eu nem colhi o pé de alface, qual a maneira que você prefere que eu te leve para casa? Você prefere que eu te arranque com raiz e tudo? É menos dolorido para você, já que dá para eu aproveitar desde as suas raízes esse caulezinho. A Marília, lá em Três Lagoas, ela aprendeu a fazer a saladinha, ela corta o caulezinho ali da alface, bem fininho, e o Aníbal, que é o netinho dela, eles comem até sem tempero, é uma delícia. Eu posso levar ou posso cortar, eu vou deixar parte ali, já começou o desperdício. Então eu vou fazer uma proposta e vou levá-la para casa. Se eu tenho paladar deseducado, eu não vou pôr tempero em alface, com todo respeito a quem necessite. Então, quando eu mordo ou trago para dentro do meu universo o alface, eu posso até fazer um pacotinho, né, como a gente costuma fazer, pega o alface, põe um pouquinho de feijão, arroz, alguma coisa que a gente está comendo, faz um pacotinho, o tempero dos outros já tempera o alface. Eu não preciso pôr um tempero a mais. Que normalmente o tempero, quem come pimenta, tem algumas pimentas que são muito saudáveis, mas ela atrapalha todo o paladar. E eu vou sentir o sabor da pimenta e mais nada praticamente, porque ela vai roubar a cena. Então, colocar a pimenta até um X para dar uma tonalidade diferente no sabor, para que o meu paladar aceite enquanto eu não o eduque, é válido. Mas no futuro eu posso comer a pimenta separada, não posso? Eu conheço seres que colocam a pimenta na boca e comem pura, para sentir realmente a sua essência e não sente mais o ardor, porque educou o seu paladar. E assim sucessivamente. Ok, então aqui dentro deste tema, trabalho dignificante, existe também um trabalho dignificante que nós podemos fazer parte, que é nos associarmos ao Clube Amigos da Boa Nova. É só ligar para 0800 12 18 38 e tornar-se um sócio. Vamos agora então para o intervalo e já voltamos.